Meus irmãos, a paz do Senhor. Assentai-vos, glorificando a Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus por mais esta oportunidade e desde já agradeço ao meu pastor Ivan, pela oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do 2 Reis, capítulo 4. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui neste lugar. O Senhor sabe e conhece o íntimo e o profundo. Aquilo que o homem não conhece, aquilo que a medicina não entende, aquilo, Senhor, que a justiça não tem uma solução. O Senhor é advogado fiel e o Senhor é médico dos médicos, e aquilo que é impossível para o homem é possível para ti, Deus. Por isso vai visitando, Pai. O Senhor tem liberdade neste lugar, e nós cremos na Tua palavra, que é viva e verdadeira, em nome de Jesus. Os que acharam, digam amém. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos, dessa história dessa sunamita e o seu filho. No versículo 8 diz: E sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem significa lugar de repouso, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que Eliseu passava ali naquela cidade, ele se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali ele se retirar. Verso de número 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para os segadores com seu pai, e disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um dos moços: Leva o menino à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre seus joelhos, até o meio-dia, e morreu. Versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Versículo 31. E Geazi passou adiante deles, e pôs um bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com Eliseu, e ele lhe trouxe o aviso. Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E então entrou ele,
fechou a porta sobre os demais e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Amém? Aleluias. Deus, nós lemos aqui a Tua palavra e pedimos a Deus que neste momento o Senhor use a minha mente, a minha boca, para ministrar aquilo que o Senhor colocou já no meu coração, e que por certo, Pai, será bênção para a vida de cada um dos Teus filhos. Assim oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos no julho profético, no mês profético, subordinado ao tema A Minha Família no Altar do Senhor. E eu confesso para os irmãos que já tem uma semana que estamos programados para estarmos aqui ministrando. E confesso que Deus veio ministrar no meu coração nesta tarde. E Deus ministrou acerca de altar. A nossa vida, ela deve ser um altar. E esse texto, ele ministrou no meu coração. Mas o que é altar? Altar é um lugar em que eu levanto. É um lugar, é um local que eu levanto para adoração a Deus. É um local que eu levanto para eu oferecer o meu culto de adoração e exaltação a Deus. Mas o que Deus me chamou a atenção é que a nossa vida, ela é um altar. Ao longo da caminhada, nós devemos construir altares de adoração a Deus. Dentro do meu coração deve existir, tem que existir um altar de adoração a Deus. Lá onde eu trabalho, lá onde eu faço as minhas atividades, eu tenho que levantar um altar de adoração a Deus lá também. Lá dentro da minha casa, eu preciso ter um altar de adoração e exaltação ao Senhor. Quando nós construímos amizades, relacionamentos, essas amizades e esses relacionamentos, eles devem estar em cima do altar de adoração a Deus. Então a nossa vida, ela é um altar. Ao longo da caminhada nós construímos altares de adoração e exaltação a Deus. E o interessante é que Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Parafraseando o que Paulo disse, dentro desse contexto ele está dizendo: vai comer, levante um altar. Vai beber, levante um altar. Quer fazer qualquer coisa nessa caminhada aqui chamada terra, levante um altar de adoração e de glorificação ao nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele torna a falar isso novamente. Ele fala: se vocês for fazer qualquer coisa, faça com o coração, mas para o Senhor, não para homem. Levante o altar e coloque o teu coração neste altar e adore e exalte ao nome do Senhor. A nossa vida é uma vida que deve ser um altar. Na nossa caminhada, deve ser uma caminhada em que construímos altares. E dentro dessa introdução e desse contexto, eu convido você a se atentar no texto que lemos. Aqueles que quiserem permanecerem com suas Bíblias abertas, fique à vontade.
Porque o texto que lemos fala sobre altar. O versículo 8 e 9, ele vai dizer que na cidade de Sunem havia uma sunamita rica, e que ela oferecia a Eliseu pão. E o interessante é que todas as vezes que Eliseu ia à cidade de Sunem, ele ia à casa daquela sunamita e comia pão. Mas o que me chama a atenção no versículo 8 e 9 é que, à medida que Eliseu ia indo na casa dela, às vezes que ele ia a Sunem, algo chamou a atenção daquela mulher. Porque quem tem altar, ele chama a atenção. A palavra de Deus diz que aquela mulher chamou o seu marido e falou: eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. De tanto Eliseu ir na sua casa, ela observou algo diferente na vida daquele homem. Nós somos observados. E dependendo da forma que vivemos, nós seremos capazes de impulsionar a outras pessoas a construírem altares também. Aquela mulher olha para Eliseu e observa algo diferente, porque quem tem altar, ele tem algo diferente a oferecer, ele tem um brilho diferente, contém a presença que chama a atenção. E isso que chamou a atenção dela. Ele olha para as atitudes, ela olha para o comportamento, ela olha para a postura de Eliseu e vê que ali há algo diferente. As pessoas lá no seu trabalho, ela olha para você e observa que tem algo diferente. As pessoas olham para a nossa família, olham para a nossa postura, para o nosso dia a dia e quer ver algo diferente. Ainda mais num cenário que estamos vivendo, um cenário de crise, um cenário de pandemia. As pessoas olham para nós. E aí as pessoas olham para nós e vê um entusiasmo, uma alegria, um brilho diferente. E aí impulsiona ela a querer também ter um altar dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família, na sua caminhada. E ela fala isso. No versículo 10 ela fala: façamos-lhes um pequeno quarto. Ela observa no versículo 9 que ele é um santo homem de Deus, e ela já é automaticamente impulsionada a fazer um altar. E ela fala: vamos fazer um pequeno quarto. Vamos fazer um pequeno quarto, porque a presença de Deus é diferente na vida daquele homem. E eu observo, pastor Isvan, que quando ela observa que ele é um santo homem de Deus, ela entende que ele é um representante de Deus na terra. Então quando ela fala: eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um quarto, eu vou fazer algo diferente, ela entende que aquilo que ela está fazendo não é para o homem, mas para Deus. Porque Eliseu está na terra como profeta, e o profeta naquela época era um representante direto de Deus. Então quando ela faz algo, ela faz com desejo de não só agradar o profeta que vai ali naquela casa, mas também agradar o Deus do profeta. Então a nossa vida, o altar que construímos ao longo da caminhada, impulsiona pessoas a também levantarem altares, impulsiona também pessoas a viverem uma vida na presença de Deus. Aleluia. E então ela constrói ali um altar, ela constrói ali um pequeno quarto, e ela põe dentro do quarto uma cama. Repita comigo: uma cama, uma mesa,
uma cadeira e um candeeiro. Quando nós construímos um altar, esses instrumentos, eles apontam para algo que é derramado sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós levantamos o altar. Quando eu levanto um altar dentro da minha casa, a cama, a mesa, a cadeira, aleluias, e o candeeiro, ele vem como um combo, e é derramado na nossa família, é derramado no nosso trabalho, é derramado dentro do nosso coração. Porque quando nós falamos de cama, a cama aponta para quê? Para o descanso. A cama aponta para quê? Para dormir, para deleitar, para descansar. Então, quando nós levantamos o altar, a cama representa ali a paz. Vivemos numa geração em que as pessoas podem até deitar, mas não conseguem dormir, não conseguem descansar, porque não há paz. E lá no Salmo de número 4, algo surpreendente acontece. Davi está no meio de uma perseguição, porque o seu filho Absalão quer matá-lo. E ele compõe para mim um dos salmos que eu considero muito bonito. E ele fala: em paz me deitei, e em paz dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Davi tinha um altar, e esse altar proporcionava a ele paz. Independente das estações, independente das circunstâncias, independente das adversidades, Davi conseguia deitar e dormir, porque o Senhor fazia a sua guarda, a sua segurança. Quando nós levantamos o altar, é derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a mesa. A mesa fala de quê? Fala de partir do pão, de comunhão. O Salmo 128 vai dizer que a mulher é como a videira frutífera, e os filhos como o ramo de oliveira sentada à roda da mesa. Então a mesa fala de união, de comunhão, de alimento. Quando nós levantamos um altar, aleluias, é derramado sobre a nossa vida a providência de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele se apresenta como a providência daquilo que necessitamos. E entenda que nós estamos num contexto em que as pessoas têm passado dificuldade, mas o alimento sobre a mesa, por mais simples que seja, não tem faltado. Às vezes não tem a mistura, mas não tem faltado. Os empresários, por mais que as suas vendas tenham diminuído, ainda assim estão num contexto que ainda não tem parado de vender, porque Deus tem providenciado o cliente. Por mais que tenha reduzido, ainda assim tem vendido. Por mais que as receitas tenham reduzido, Deus ainda tem dado o escape, tem dado o discernimento e a sabedoria para dar a estratégia. Porque quando nós levantamos o altar, Deus se apresenta como a providência, se apresenta como o escape e o socorro bem presente. Quando nós levantamos o altar, é derramado sobre a nossa vida a cadeira que aponta para posição, postura. Porque não dá para nós vivermos da mesma forma que outra hora nós andávamos antes de levantarmos o altar. A nossa postura tem que mudar. Então a cadeira aponta para uma mudança de postura e uma mudança de comportamento.
quando eu levanto um altar, as práticas que eu tinha antes de levantar o altar não podem ser as mesmas da agora para frente. A minha postura tem que mudar. A minha caminhada tem que mudar. Por quê? Porque é derramado sobre mim a unção, a presença, a graça, a bondade, a soberania, a direção. E nós devemos ser obedientes e caminhar para frente. Quando nós levantamos um altar, é derramado sobre a nossa vida o candeeiro, que aponta para o brilho. Não sei se vocês já tiveram uma experiência, mas eu já tive, de trabalhar com usuários de drogas, dependentes químicos. E já aconteceu de nós estarmos com drogados, e nós orarmos, e nós vermos automaticamente o semblante mudar. É porque quando se constrói um altar, há um brilho diferente, há um olhar diferente, há uma presença diferente, há uma alegria, um entusiasmo diferente. E isso acontece através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz ser diferentes. É o brilho do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. Porque o que está em nós é valioso. Porque o que habita em nós é grandioso. Porque o que habita em nós é surpreendente. Porque o que habita em nós nos faz vivermos de forma espetacular, surpreendente, maravilhosa. É o Espírito Santo. E é isso que aquela mulher vê. Ela olha para Eliseu e vê um brilho diferente, algo diferente, que ela também deseja ter. É o brilho do Espírito Santo. E diante de todo esse contexto, diante de tudo que foi já ministrado, eu gostaria agora de entrar a fundo naquilo que realmente Deus revelou ao meu coração. Nós falamos já que a nossa vida ela deve ser um altar, em que na nossa caminhada devemos levantar altares. Nós já falamos que quando nós levantamos um altar, é derramado sobre nós, é derramado no local onde levantamos o altar um combo, que representa a alegria, que representa a presença do Espírito Santo, que representa a paz, que representa a providência de Deus, que representa a grandeza e a soberania de Deus. Mas também, ao longo da caminhada, existem situações que o altar nos proporciona de forma diferenciada na caminhada aqui nesta terra. E é sobre esses dois pontos que eu gostaria de ter a sua atenção. O primeiro ponto é que quando ela constrói aquele quarto, aquele pequeno quarto, quando ela levanta aquele altar dentro da sua casa, o profeta Eliseu, ele fica muito alegre, ele se maravilha muito devido à sua hospitalidade, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. E então ele chega diante dela e fala: o que eu posso fazer por ti? O que tem te faltado? Eu posso interceder por ti diante do rei e diante do chefe do exército. E ela fala algo surpreendente. Ela fala: não, eu já habito no meio do meu povo. E eu interpreto isso como algo muito especial. Ela fala: meu Senhor, tudo isso que eu fiz, esse altar que eu levantei aqui,
ele é voluntário. Eu não tenho interesse nenhum de receber por aquilo que eu fiz voluntariamente. Porque hoje nós vivemos numa geração em que as pessoas querem barganhar com Deus. Vivemos numa geração em que as pessoas querem trabalhar na obra de Deus, porque se eu trabalhar na obra de Deus, eu vou ser abençoado, vou alcançar o milagre, vou derramar o milagre sobre a minha vida. Eu vou entregar o dízimo além daquilo que eu devolvo, porque eu sei que eu vou alcançar a bênção de Deus. Deus não nos abençoa pelo fato de nós sermos bons. Deus não nos abençoa pelo fato de trabalharmos na sua obra. Deus não nos abençoa pelo fato de sermos merecedores de alguma coisa. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque Ele que é bom. Deus nos abençoa porque Ele é que é bom. Então, quando Eliseu faz aquela proposta, aquela mulher fala: não, o que eu fiz foi voluntário. O que eu fiz foi algo espontâneo, que eu tenho um desejo de ofertar ao Senhor. E Geazi chega diante do profeta e fala: ela não tem filho. Ela não tem filho. E então ele ministra sobre a vida dela. E ela dá à luz a um filho. É passado o tempo. E ela dá à luz a um varão, a uma criança. E os dias se passam. E aquela criança vai trabalhar com seu pai. E o sol escaldante, ele começa a sentir uma dor de cabeça. E ele grita: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Em seguida o seu pai chama um dos seus moços e pede para que leve o menino até a sua mãe. A sua mãe tem o seu filho diante dos seus braços, de joelho no pó. E o seu filho morre ao meio-dia. Aleluia. Ela pega aquela criança e ela sobe até o altar. Ela sobe até o quarto aonde ela levantou como altar. E ela coloca o menino sobre a cama do profeta. E o interessante é que a Bíblia diz que ela sobe, porque ela coloca o altar no lugar mais alto da sua casa, porque ela entende que o lugar mais importante, a coisa mais importante que ela tem dentro da sua casa é o altar, é a presença de Deus. Então ela pega aquela criança e sobe para aquele quarto pequeno, até aquele quarto simples, até naquele quarto estreito, e coloca o seu filho, a sua promessa, a sua bênção, sobre o altar. E o interessante é que Deus não se importa se o altar é simples. Deus não se importa se o altar é estreito. Deus não se importa se o altar é pequeno. Mas uma coisa que Deus exige é que o altar seja exclusivo. Nós vivemos numa geração que pessoas até têm altares. Pessoas até levantam altares ao longo da caminhada, mas os altares são utilizados por outros deuses. Mas essa sunamita, ela entendia acerca disso, e ela colocou o altar como exclusivo. Por mais simples que seja, por mais pequeno que seja, por mais, talvez não seja tão atraente, mas ele era exclusivo para o profeta, para o homem de Deus. Ele era exclusivo para a presença de Deus. E é lá que ela coloca o seu filho. E ela desce, fecha a porta, desce e fala: eu vou até o monte, lá no Monte Carmelo. O seu marido não entende nada. Ele fala: mas hoje não é sábado, nem lua nova. Porque no costume havia a festa da lua nova, aonde se reuniam no Monte Carmelo para adorar a Deus. Mas ela só faz dá uma única resposta: vai tudo bem.
ela sabia que ela tinha levantado um altar dentro da sua casa. Ela sabia que ela tinha ali na sua casa um altar levantado para adoração a Deus. E o primeiro ponto é que o altar, aleluias, ele é um local de milagres. É no altar que nós devemos recorrer no momento da angústia e no momento da dificuldade. É o altar que nós devemos nos derramar na presença de Deus. Quando as coisas apertarem, quando nós não tivermos mais saída, quando nós não tivermos mais uma direção, é lá para o altar que nós temos que correr. É lá no altar que nós devemos nos derramar. É lá no altar que nós devemos nos entregar. É lá no altar que nós devemos rasgar o nosso coração. Porque altar é lugar de resposta de Deus. Porque altar é lugar de milagre de Deus. Precisamos levantar altares. Aonde nós estivermos passando, nós devemos levantar altares. Porque quando nós levantamos altares, nós temos credibilidade. Aquela mulher sai da sua casa em direção ao Monte Carmelo. E quando o profeta vê ela de longe, ele manda Geazi a recebê-la, porque era uma mulher que tinha credibilidade. Quando nós levantamos altares no trabalho, dentro da nossa casa, aonde passamos, nós geramos credibilidade. As pessoas têm interesse em estar perto de nós. As pessoas têm interesse em nos acompanhar. As pessoas têm interesse em nos ajudar. As pessoas têm interesse em estender a mão, porque ela sabe da nossa história. Ela conhece a nossa caminhada. Ela sabe a quem servimos. Geazi vem ao seu encontro e pergunta: vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem contigo? E ela responde mais uma vez: vai tudo bem. Quem tem altar, ele sabe para quem contar o momento da angústia. Quem tem altar, ele sabe a quem recorrer. Quem tem altar sabe a quem confessar, abrir o seu coração. Sabe quem está próximo e quem pode contar e confessar, abrir o coração e dizer o que está sentindo. Nós temos que ter cuidado para quem nós contamos. Nós devemos ter cuidado para quem nós abrimos a nossa casa. Nós temos que ter cuidado quem entra na nossa intimidade. Porque dependendo de quem entra, pode gerar uma grande destruição no nosso lar, na nossa vida, na nossa caminhada. E Jonas diz isso. Jonas entrou numa embarcação em que o capitão do navio, o dono do navio, não quis saber quem ele era, de onde ele era, quem era o Deus que ele servia. E de repente veio uma grande tempestade. E começou a afundar aquele navio. E ele começou a jogar as mercadorias para fora, para o navio não afundar. E depois de muito tempo ele vai lá no porão e vê Jonas descansando em meio a uma tempestade. E aí sim ele vai querer saber quem é Jonas. Depois que ele perde boa parte da mercadoria, depois que o seu navio está quase à deriva, nós temos que ter cuidado antes de quem entra dentro da nossa casa, de quem nós dizemos acerca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para quem nós dizemos acerca do que estamos sentindo, porque senão vamos correr o risco de perder mercadorias desnecessárias, e o prejuízo é grande. Então aquela mulher, ela sabia para quem recorrer, ela sabia a quem dizer, e ela vai diante do profeta, o representante de Deus, e ela se prostra diante dele,
e ela rasga o seu coração, e ela abre o seu coração. E então ele manda Geazi até o altar. Geazi coloca o botão sobre o menino e ele não desperta. E ele volta a dar a notícia para Eliseu. E Eliseu agora vai pessoalmente. Eu não sei se você percebeu, mas depois que a mulher levanta o altar, tudo acontece no altar. Depois que ela levanta o altar dentro da sua casa, depois que ela levanta o altar dentro da sua casa, depois que a dificuldade chega dentro da sua casa, os acontecimentos todos acontecem no altar. Ela coloca o menino sobre o altar. Geazi vai ao encontro do menino no altar. Eliseu chega até o menino no altar. Eliseu deita sobre o menino no altar. Eliseu ora pelo menino no altar. Tudo acontece no altar. O altar é o lugar da resposta de Deus. O altar é o lugar do milagre de Deus. Mas só vai acontecer se eu levantar o altar na minha caminhada, na minha família, no meu trabalho, no meu coração. A história dessa mulher começa um pouco distante de Deus. Ela se aproxima de Deus e logo em seguida ela se aprofunda ainda mais com Deus. Ela diz: louvado seja Deus. Profundidade. O altar, ele exige de nós profundidade com Deus. E eu não sei se os senhores e as senhoras têm observado, mas Deus tem ministrado há alguns domingos, e eu creio que é uma sequência. O pastor Rafael pregou aqui sobre pôr em ordem a nossa casa, ajustar o que estava desajustado, organizar o que estava desorganizado, pôr em ordem o que estava desordenado. No domingo seguinte, o pastor trouxe uma palavra sobre palmeira e cedro, em que ele fala acerca de criarmos raízes. Então primeiro põe em ordem, depois cria raízes, e agora levanta o altar. Deus tem falado conosco, e a palavra de hoje aos nossos corações é que a nossa vida, ele tem que ser um altar. Aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu tenho que levantar um altar, porque é no altar que o milagre acontece, é no altar que eu adoro a Deus, é no altar que o culto é prestado, é no altar que o fogo que representa a resposta de Deus é derramado. Lá em 1 Reis capítulo 18 fala isso. Profetas de Baal contra Elias. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus adorado. Os profetas de Baal começaram a bater os tambores, começaram a derramar sangue, e nada aconteceu. Mas foi a vez de Elias, e Elias se prostra, pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e constrói e restaura o altar. E Deus responde com fogo. É no altar. A palavra é: levante um altar no seu trabalho, levante um altar na sua família, no seu coração, na sua caminhada, nos seus relacionamentos, que o milagre vai vir.
que a bênção de Deus vai vir, que a resposta de Deus vai vir, e Deus vai dar o direcionamento, o encaminhamento para a nossa vida, para a nossa família. Nos coloquemos de pé. A palavra de Deus é essa. Você que nos assiste e talvez não tenha um altar levantado, hoje é o dia em que Deus nos dá a oportunidade de levantarmos o altar e de fazermos uma aliança com Ele. E independente das circunstâncias, independente das estações, independente das crises, o altar será o nosso refúgio, o altar será o local de nós abrirmos o nosso coração e nos derramarmos diante de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração e oremos. Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor, e o Senhor nos desperta acerca da necessidade, Senhor, de levantarmos um altar. Levantarmos um altar dentro da nossa casa, levantarmos um altar dentro do nosso coração, levantarmos um altar aonde nós estivermos, levantarmos um altar aonde nós nos posicionarmos. Deus, em nome de Jesus, o altar do Senhor representa, Senhor, a manifestação da resposta do Senhor. Vivemos numa geração em que muitas pessoas estão desnorteadas, sem direção, sem um encaminhamento, talvez pela falta, Senhor, de termos um altar levantado. Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estiverem com o altar trincado, Pai, que nesta oportunidade o Senhor venha liberar a palavra de perdão, o Senhor venha livrar, Senhor, da inveja, o Senhor venha livrar da mentira, Deus, e que em nome de Jesus o altar seja restaurado e o fogo da Tua presença, a resposta do Senhor seja derramada sobre a vida dos Teus filhos. Pai, talvez existem pessoas que até altar tem, Deus, mas está sendo utilizado por outros deuses. Mas através desta oração, Pai, o Senhor tem liberdade para limpar, para tornar o altar exclusivo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, as famílias que aqui estão, Deus, as famílias que nos ouvem, e talvez durante esse período de crise, de pandemia, está com sua família desestabilizada, Pai, que nesta noite, Senhor, os Teus filhos venham colocar a família no altar do Senhor, que as famílias sejam colocadas no Teu altar, que as famílias sejam, Pai, colocadas na Tua presença, sejam entregues ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja, abençoe os que estão enfermos, abençoe os que estão aflitos, abençoe aqueles que estão angustiados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor, que a alegria do Senhor seja derramada sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus.